Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. 3, 2, Aqui, a gente vai de norte a sul desse Brasilzão entrevistando empreendedores e conhecendo a história por trás da trajetória. E hoje não vai ser diferente. Eles são naturais de Fortaleza e as carinhas não entregam todo o potencial de resultado que eles têm. Isso porque, no auge do seu colágeno, eles já fizeram mais de 41 milhões em vendas online, além de 14 milhões gerenciados em mídia paga. Tá fraco não, né, Cris? Tá nada. Eles são fundadores da Insight, palestrantes, corredores nas horas vagas e verdadeiros viajantes dessa galáxia. Com vocês, Leonardo e Vitor. Uau, que prazer estar aqui, gente. Obrigadão pelo convite. Tenho certeza que o papo vai ser bem produtivo. A gente também está empolgado por isso. O Cris, inclusive, já estava pedindo algumas indicações, tá? De bastidor. Garantindo que aquele número deles aumente de 40 milhões. Com certeza. Exato. Comigo, né? Exato, que você seja o próximo, É né? isso. Vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho para fazer antes, aliás, da pergunta, queria agradecer a presença de vocês dois. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo. E a minha pergunta vai ser direcionada para você, Léo. Primeiro porque, quando eu estava fuçando o LinkedIn, o Instagram desses meninos, eu descobri que você é engenheiro civil de formação. Como é que um engenheiro foi parar na área de marketing? Então, porque eu queria ganhar dinheiro. Bom, brincadeiras à parte, eu vim da engenharia civil mesmo. Fiz 4 anos de faculdade, 3 anos e meio de faculdade. Trabalhei na área, mais de 1 ano também, mas não me identificava. Rolou uma pressão dos pais para fazer engenharia também. Não me identificava de jeito nenhum e trabalhando na área, aí foi quando eu percebi que realmente não é o que eu quero pro meu futuro. Olhei pro mercado de engenharia, putz, meu chefe não ganha tanto e tal, não vai dar certo. Fui pro concurso. Comecei a estudar pro concurso e as coisas da vida. A professora que eu mais me identificava e a que eu mais gostava lançava online. Isso em 2018, mais ou menos, no comecinho de 2018. E aí teve o tal Érico Rocha, e aí é um caminho sem volta, né? Fiz o curso dele, comecei a estudar marketing digital, comecei a estudar vendas online, tráfego pago, e aí de lá para cá foi 100% marketing digital e lançamentos. E para você, Vitor, como é que você foi parar no marketing? Então, eu sempre gostei de tecnologia. Desde pequeno eu sempre procurava, pesquisava, era o meu hobby. E aí eu gostava de pesquisar. Eu vendia celular quando eu tinha 14 anos. Eu comprava o MP5, o MP7 e começava a ganhar uma graninha ali. E fui me envolvendo nisso. Quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia o que eu queria, então eu fiz o quê? Administração, né? Mais generalista. Gostava muito da parte de marketing, mas não entrei de cara nessa área. Trabalhei já na Ambev, na Três Corações, trabalhei na Vivo. E eu fui me encantando. E um certo dia eu estava conversando com a minha irmã, ela falou, você conhece esses negócios aqui de anúncio e tal? Eu disse, não tenho a mínima ideia. Comecei a estudar e eu, tô gostando disso aqui. Então, desde então, 2019 mais ou menos, me dediquei 100% a isso. Eu realmente hoje gosto do que eu faço. Antigamente eu tive experiências boas que com certeza estão agregando, mas que hoje em si eu me sinto mais realizado. E nessa entoada todas, vocês de 2 formações diferentes, onde é que vocês se encontram e aonde vem a Insight? Boa, ótima pergunta. Então, eu e o Vitor, a gente começou no marketing digital antes da pandemia. Que foi um grande diferencial, porque antes ninguém estava olhando assim forte para isso. Não tinha muitos profissionais de gestor de tráfego, de estrategista de lançamentos, nem se falava tanto de lançamentos online. E em 2020 a gente trabalhou numa empresa juntos. O Vitor morava aqui em São Paulo e ele foi para Fortaleza. E eu estava em Fortaleza, passei no mesmo processo seletivo que ele. E a gente começou a atuar na Febracis, né, uma grande empresa de educação do Paulo Vieira. E a gente começou a trabalhar lá juntos nos lançamentos.
gente aprendeu pra caramba, né? A gente já vinha de um background, já trabalhava com marketing digital e lá a gente realmente se desenvolveu absurdamente. A gente começou a gerenciar muita verba, começou a trabalhar com outras grandes equipes de lançamentos dentro do Brasil também. Imagina, vendendo online e toda a audiência, todo o Brasil, todo o planeta em casa por conta da pandemia, bombava, E né? foi o período que mais se comprou curso. Eu falo por mim, eu no ano da pandemia, que foi Sim. o auge ali 2020, sem brincadeira, eu devo ter feito ali uns 10 cursos que eu fui comprando e fui fazendo porque a gente fica nessa do ócio Sim. e aí aparece um anúncio, tá, oportunidade de me desenvolver. Não foi assim? Chegou na hora certa. Exato. Quem nunca pensou em fazer tricô, não é mesmo? Exato. Tudo vinha ali e você falava, acho que vale a pena Tô com testar. tempo de Tô com sobra." tempo, vamos fazer. Não, foi um momento incrível. Eu conheci o Vitor lá mesmo, né? Então a gente se conectou muito, aprendeu pra caramba. E aí chegou um momento que a gente... Poxa, que massa, a gente conquistou muita coisa aqui. A gente consegue levar esse conhecimento e esse resultado para outras pessoas também, né? A gente já começou a receber algumas propostas estando lá dentro. E aí chegou um momento que a gente decidiu criar a Insight. Legal. E engraçado que vocês estavam dentro de uma estrutura que é o Meteoro, né? De venda e posicionamento gigante. ali. Como que foi para vocês? Porque aprender em grandes cifras, né? Acho que é um cenário, porque você carrega a autoridade que veio se construindo em anos. Sim. Como é estar por dentro disso? E até fazendo um gancho, como vocês pensaram em ir para Insight? Em qual nicho que vocês foram? Como que vocês administraram isso? Porque geralmente isso Isso é até engraçado, porque, tipo assim, antes de entrar, a gente já tinha feito algumas coisas e tal, mas com uma verba bem menor. Lá a gente otimizava as contas, né? Num dia de 10 mil para 15 mil para 20 mil. Tem gente que hoje não investe 5 mil no mês inteiro. Pois é. Então, assim, o aprendizado ele é muito mais rápido, porque a gente consegue fazer vários testes e com uma equipe boa ao nosso lado, é muito mais fácil você ter o resultado e já conseguir otimizar no dia a dia ali. Então, isso facilita bastante. Entendi. Então, na real, o que você está falando é, como eu tenho mais verba, eu tenho mais caminhos possíveis ali para fazer validação e teste. Você testa muito mais. Imagina o seguinte cenário. Uma empresa investe 5 mil reais. Outra empresa que investe 5 milhões de reais. Quantos testes cada empresa aqui pode fazer? Né? Ok. Então, essa verba entrou na nossa mão durante muito tempo. A gente testava muita coisa, testava muita página, testava muita estratégia. Tava todo mundo em casa também, então a gente tinha que aproveitar isso. E, enfim, foi um investimento agressivo. Eu brinco que no primeiro mês eu mal dormi. Porque a gente não tinha tocado uma verba desse tamanho. Então aconteceu várias vezes. 5 horas da manhã eu acordar assim, tipo, nervoso. E eu, beleza, vai começar 9 horas, mas eu não consigo. Eu preciso ligar o computador pra ver o que tá acontecendo, entendeu? E aí, vamos supor, desligava da empresa às 6, 7 horas da noite. Tinha que dar aquela olhada antes de dormir ainda. Deixa eu só ver se eu não errei aqui o botão de replicar. Mas que eu não porque se coloquei você 2 zeros erra- a mais. Se você erra, é 20, 30 mil. Sim. Não é 30 centavos. Então, é um erro que é bem considerável. Eu lembro, acho que o Pedro Sobral contou isso quando o Mário Vergara, né? Acho que eles é primo, não lembro exatamente. Irmãos. Que ele falou, não, administra. Daí ele falou, não, tá. Aí, quanto você tá investindo? 2,5 milhões? Ele falou, cara, Não, é diferente. é outro game. E quando vocês, e até no aprendizado, hoje vocês trabalham com algum nicho que vocês atuam dentro? Show, ótima empresa. pergunta. A Insight hoje ela tem... Sem viés, né? Assim, é só uma pergunta sem nenhum interesse, tá bom? Só pro público. Vocês podem atender o Cris? Vamos começar depois. Tá bom. A Insight ela tem duas vertentes, né? Ela tem a Insight Tráfego, que é focada realmente em empresas. Então, a gente tem vários clientes de lojas físicas, e-commerce, outras agências também, empresas de captura de leads, time de vendas e tudo mais, empresas de serviço. E a gente tem a Insight Lançamentos, onde a gente cuida realmente da estratégia do lançamento de um produto, uma escala de uma mentoria, o desenvolvimento de uma esteira de produtos online, posicionamento no digital. Interessante. Então, E uma pergunta, porque me chama muito a atenção a migração de vocês da área, em teoria, que vocês se formaram para o marketing, que, vamos combinar, é um mar de possibilidades. Sim. E eu preciso perguntar o quanto o que vocês fizeram ajuda no que vocês fazem hoje. tá bom. Eu, 100%. Porque, assim, eu trabalhava com análise de dados na Ambev. Então, eu já gostava muito de números. Tráfego, você gosta muito. Você tem que gostar de números. Se não gostar, você está no lugar errado. Depois, eu trabalhei também com experiência do cliente. Então, a gente, para tratar o cliente ali, saber o que é que ele quer, as dores, muitas vezes o cliente não está insatisfeito com o resultado.
está insatisfeito com um atendimento que você não fez para ele, com uma resposta que não foi rápida. Então, toda essa jornada antes do marketing, enfim, me ajudou a chegar onde a gente está hoje. Perfeito. E o meu vai dentro do que o Vitor falou também. O gestor de tráfego ele tem um perfil mais analítico, é necessário ter um raciocínio lógico diferenciado também. Então, eu acredito que além dessa parte, se eu não tivesse passado pela engenharia e o estágio que eu fiz na obra, eu também nem valorizaria tanto o trabalho como eu valorizo hoje. Mas aí eu vou provocar, tá? Eu Boa. já faço um Manda trabalho bala. de marketing, você sabe muito Sim. bem. Onde é que entra a parte criativa disso? Gabriel. Exato. Lógico, né? Tem que ter a parte criativa. E aí, desse lado aqui, a gente escala tudo muito baseado em dados, né? Então, a gente tem que estar olhando para isso o tempo todo. Mas a gente tem pessoas na equipe para ter um perfil criativo, uma ideia diferente. A gente está o tempo todo também participando de cursos, participando de treinamentos, mentorias, buscando outras referências até em outros mercados também. Por exemplo, coisa muito bacana que nem todo mundo faz, mas é buscar referências de lançamentos em cinema. Em novela, por exemplo. Porque a novela ela tem uma retenção de audiência tão grande. Porque E é muito vasto e popular, né? Exato. Então, isso também acaba ajudando que você chegue em mais pessoas e realmente a cultura pop. Sim. E eu vou até resgatar o que você falou aqui, Vitor, porque me chamou bastante a atenção. Tá tendo hoje também um movimento dos influencers irem para as novelas ou para as passarelas. E isso por quê? Porque atrai audiência, atrai comunidades. E aí você fala dessa questão de a gente consome outras coisas para além do que a gente faz hoje, porque a bem da verdade é que o empreendedor é isso, ele é multifacetado. Sim. Então a gente vai consumir de A a Z, por mais inútil que isso seja. E eu coloquei aspas nesse inútil porque eu acho que tudo pode ser reaproveitado. No meu caso, por exemplo, quando eu falo que eu assisto o BBB, porque eu tiro várias lições valiosas disso, as pessoas falam, mas o quê? Eu falei, gente, vocês já viram um discurso de uma pessoa falando que quer ficar e quer ganhar os 1 milhão, 2 milhões que seja? Então, daquilo a gente também tira gatilho de persuasão, posicionamento, a forma como ela leva a voz dela para o público Com e convence. certeza. Eu acho que no marketing acaba acontecendo a mesma coisa, né? Pra caramba. Acho que os maiores influenciadores hoje vivem storytelling, né? Totalmente. O que mais vende hoje é storytelling. Isso tá totalmente amarrado dentro do lançamento, dentro do marketing digital. Eu sempre faço paralelo assim, lançamento é uma estratégia, né? Não é um mercado. Então, quais são os maiores lançamentos que são feitos anualmente? O iPhone. O lançamento de um iPhone vende, não sei, milhões, centenas de milhões de dólares, bilhões. O lançamento de um filme, quanto tempo demora para lançar um novo filme? Quantas campanhas são feitas ao longo dos meses para lançar um filme, né? Lançou agora Coringa. E a antecipação A disso. antecipação é gigante. Então, como é que a gente pode pegar esse mercado que existe há centenas de anos ou dezenas de anos e a gente absorver isso, pegar insights daquilo e trazer para dentro do nosso contexto do marketing digital? Um exemplo bem simples, por exemplo, é quando você vai no supermercado e aí tem ali os produtinhos do lado, certo? Aí aquilo ali, no digital é chamado de order bump. Na parte física já existe isso há muito tempo. Eu tenho uma pergunta aqui, porque vocês estão falando bastante dessa transição online e offline, quantas coisas elas se interligam. Onde é que o out of home entra dentro disso tudo? Interessante. Dentro da pandemia não existia, né? Então a gente acho que iniciou muito forte realmente no online, acreditou que era isso, mas quando a pandemia diminuiu, né, e houve essa flexibilização, o presencial voltou com muita força. Porque as pessoas querem estar perto de outras pessoas, né? E a gente voltou para a briga da atenção, porque você vai ter uma atenção muito maior no presencial, no evento presencial, que você não está disputando com o jantar à noite, um aniversário de uma outra pessoa. Então, assim, presencial hoje é necessário. A nossa visão não tem outro caminho, né? Então, dentro de uma esteira de produtos, por exemplo, do marketing digital, sempre tem que ter eventos presenciais. A gente vai ter um evento daqui a 2 semanas, literalmente, presencial. Então, e para a gente descobrir isso, a gente tem que fazer pesquisa, saber o que a audiência quer. Porque senão a gente vai criar produtos e não tem audiência. É mais fácil a gente fazer uma pesquisa, ver o que eles querem e a gente consegue vender. A venda sai muito mais natural. É interessante o que vocês estão falando, porque geralmente a galera adora um padrão e um playbook pré-desenhado, né? Então a gente tem muito... Esses dias eu tô vindo para cá conversando com alguns amigos. O que saiu nos últimos 4 ou 5 anos de escolas de imersão voltado para empreendedores com o mesmo playbook, né? Total. Pô,
capturo o cara no online, levo o cara num evento presencial de baixo custo, faço um upsell dele para outros produtos. Algo maior, assim sucessivamente. Vocês acreditam que essa replicar só a estratégia, obviamente ela está validada por alguém, por algum mercado, por alguma oferta. E eu gostei das frases que vocês trouxeram ali, que não é só replicar o que já deu certo, mas olhar de forma mais abrangente para outros mercados. Então, seu exemplo de order bumper é mais simples. Agora eu consigo explicar minha mãe, né? Um dia eu tô falando, ela, o quê? Eu falei, esquece. Cara, é isso. Se eu tô indo pro caixa, pô, pintou um Trident ali, né? Mas tanto ali a mais. Isso pode acontecer no digital também. Só que quando a gente olha muito para essa padronização, vocês acham que isso impacta de alguma forma negativamente? Porque não é para todo negócio ou toda oferta de produto que você aplique o mesmo conceito, né? Massa. Como que vocês equilibram isso? Porque geralmente o que eu falo, se eu vou... Aquele cliente, né? Dando aquele spoiler antes. Porque eu tive, em algumas das estratégias, algumas frustrações, vamos falar assim. Porque quando você fala de vender um produto, ela tem a parte de análise e dados, tem a criatividade e tem a estratégia. Sim. Geralmente hoje, quando vocês olham para alguma oportunidade, a que nível que vocês entram desse elemento? Porque tem muita gente que entra no tráfego. Trafegou, tá, gente? Só para deixar de tráfego. Boa. Ótima pergunta. Entendeu? É complexa, mas é ótima pergunta. É um funil de vendas, né? Existem várias formas de a gente chegar ao fundo do funil, que é uma venda. Então, assim, existem várias estratégias para a gente chegar ao mesmo caminho. Mas, por exemplo, o lançamento, a estratégia de tráfego direto, a estratégia de captura de leads são meios de topo de funil de a gente abarcar esses clientes. Então, a estratégia, ela vai funcionar. O que a gente precisa é olhar cada tipo de empresa. Por exemplo, eu vou vender um curso online, que o curso ele é para um novo sistema construtivo. Um sistema construtivo fora do tradicional. Eu não vou conseguir fazer uma oferta sem que a pessoa entenda de fato como é que funciona o sistema construtivo. Então não vai ser só um anúncio para uma página direta que a pessoa vai comprar e pronto, vendi e vou ganhar dinheiro. Não. Eu vou precisar ou levar para um time comercial para ele explicar o que é o produto e fazer aquela venda, ou vou precisar levar para um lançamento com 4, 5, 6 aulas para a pessoa ter aquele nível de consciência maior, entender o que é o produto e depois comprar. Vai ter a loja física, por exemplo, que vende camiseta preta, que já é um produto de baixíssimo nível de consciência. Você não tem que explicar muito bem o que é aquele produto. Que eu consigo trazer a pessoa até a minha loja física, ou eu consigo vender muito no site. Então, acho que nosso papel vai muito de entender a complexidade do produto, para quem é o produto e desenvolver a estratégia. O que acontece muito é que as pessoas não entendem esse contexto e essa diferença. Então eles olham só para a estratégia e acham que serve para todo caso. O que está bombando agora é o perpétuo. Então todos os meus produtos eu vou tentar vender no perpétuo. O que está bombando agora é lançamento. Então todos os meus produtos eu vou vender lançamento. E aí entra uma série de coisas. Até margem, ticket. Faz sentido a gente fazer um lançamento com investimento de R$2 milhões para vender um produto de 97? Essa conta não se paga, entendeu? Então, Só complementando, as pessoas elas gostam muito de fórmula pronta. E hoje em dia, às vezes as fórmulas prontas elas não funcionam. Então você tem que ir no detalhe, você tem que estudar e adaptar aquela fórmula pronta para o nicho ou produto daquela pessoa. É que essa questão, enquanto vocês estavam falando, eu só consegui pensar no é livro também, né? O filme Clube da Luta. Sim. Que ele começa falando, tudo é uma cópia de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia. Eu acho fantástica essa frase, porque mesmo um filme tão antigo, ele é tão presente no que a gente fala aqui com outros empreendedores também. Muitas vezes a gente até faz a pergunta, e aí, tem fórmula para isso? Tem método para isso? Tem alguma coisa pronta? E a bem da verdade é que tudo depende do contexto e público-alvo. Então, assim, o que você quer? Qual que são as suas expectativas? E até enganchando do que a gente está falando aqui, o que vocês mais escutam assim de desafio dos clientes? Então, qual que é a demanda que mais aparece, a dúvida que mais aparece, a pergunta que vocês mais escutam? Eu imagino que tem algumas coisas aí. Nossa, tem muito, mas vamos lá. Acho que para os lançamentos, né, já que a gente está mais dentro desse contexto, qual produto se deve lançar? Qual vai ser o resultado, né? Qual vai ser o ROI? Quanto tempo? Em quanto tempo eu vou ficar multimilionário trabalhando na praia? Mas para as empresas,
Venda. Como a gente é do tráfego, né? Então, poxa, a gente vai levar visibilidade, a gente vai levar novos seguidores, a gente vai levar mais vendas, mais visitas no site, mais... E o teu time comercial, né? E as vendas. Mas é a eterna briga do marketing com o comercial, isso né? Não vai mudar, infelizmente. Pode tentar fazer tréguas, né? Mas a culpa é de quem? É do marketing ou é do comercial? Então a gente também tem esse papel educativo de, né, lógico, tá ali focado no tráfego, mas também tá entendendo como é que tá o CRM, como é que tá a meta desse time comercial, se esse time comercial tá engajado, E aí, se for necessário, a gente até faz, por exemplo, um cliente oculto, né, para entender como é que tá o time, como é que tá a performance comercial do time do cliente, como é que tá a taxa de resposta. Para encontrar gargalo, né? Exatamente. Porque o que acontece? A gente percebeu na dor que a gente perdeu alguns clientes porque o comercial dele não estava funcionando. O lead chegava todos os dias. Não adianta nada chegar 50 leads, 100 leads, se o teu comercial não sabe o que fazer, se ele não está preparado, se ele não responde rápido, se ele não tem um domínio ali sobre o assunto. Então, tem que ter essa união dos dois. Não é para um bater no outro, digamos assim. É para os dois irem e conseguir realmente o resultado, que aí o cliente quer e a gente consegue passar mais tempo com esse cliente. Né? Faz sentido. Eu gosto de testar também as coisas, né? Você estava falando de cliente oculto. Eu vi 2 propostas semelhantes desse de escola de negócio e tal. E eu preenchi o formulário e eu sabia que eu era ICP pelas minhas respostas, né? Tava claro que eu me qualifiquei para receber uma ligação. Cara, aí tinha um vendedor que me ligou, tipo, praticamente eu apertei o formulário, fui pegar uma água e o telefone tocou. Aí é bom, hein? Bom pra caramba, né? Pra não falar outra coisa. E aí o outro, isso já faz 2 semanas até hoje eu não recebi uma abordagem. Então ele tá fazendo mais caro. Que é, por exemplo, me levar na esteira ali de interesse, qualificou em um lead qualificado, eu não ia comprar. Fiquem tranquilos, né? Se vocês virem esse podcast. Porque eu tava querendo entender tempo de resposta funciona. E retorno. Né? Nossa, isso acontece muito. E aí eu falei, cara, tem essa quebra. E até mesmo, né, quando vocês falaram um exemplo, que você estava falando sobre os desafios da esteira, eu fiquei repensando na minha pergunta. E o princípio do básico, ele existe sempre, né? É igual a gente fala da roda do marketing, né? Eventualmente, antes da pandemia, um ciclo é como que eu cresço? Eu escalo por meio de eventos fazendo roadshow pelo Brasil. Veio pandemia, todo mundo fechou. Como eu cresço? Vamos fazer live. Online. Né? Aí saiu a pandemia, vamos voltar para os eventos, vamos se conectar. Então, essa roda ela vai girando muito tempo. Só que todos eles têm um princípio, né? Você tem um funil num processo de vendas e você tem uma jornada de compra. E quando a gente lançou o projeto de educação, até trazendo de exemplo do Academy, qual que era a proposta ali? De empregabilidade. Eu queria mostrar para um cara que está em finanças que a energia dele trabalhando no financeiro de uma empresa de nova economia, que é uma startup digital, tem mais promissor do que ele trabalhar no negócio tradicional. Numa linha de tempo, ele se prepara para uma nova economia do que ele está ali travado, né? E financeiramente. Tá óbvio para mim. Pro cara, não. Exatamente. E aí, quando a gente fez a jornada de compra, eu falei, sou burro pra caramba. Por quê? Eu não tinha feito as etapas de conscientização, de problema, e a gente falou, volta tudo, né? E isso é um trabalho que não é rápido, né, cara? Tem algumas coisas que se lançam, que é dor, oferta, né? Por isso que finanças, acho que saúde, finanças e sexualidade, se eu não me engano, são os tops de venda, né? Sim. Porque é óbvio, né? Pô, quero ganhar mais dinheiro, preciso melhorar meu estado físico e emocional, né? E o outro... São as urgências, né? As urgências. Tem algo interessante na sua fala que você falou de funil de vendas, né? Só que apesar de hoje ter muitas informações, muitas pessoas, elas pecam ali na primeira venda. Como assim? Hoje é muito caro você ter a primeira venda, mas a partir disso você tem que criar um LTV, você tem que criar outros produtos para vender de novo para o cliente. Porque aí o seu custo por aquisição vai lá para baixo. Então, se você ficar para sempre ali tentando novos e novos clientes, o seu custo vai lá para cima. Então, muitas empresas hoje ainda pecam muito nisso. Sim. O custo, ele traz o cara, mas não trabalha, né? A fruta baixa, né? Que Exato. Você já tem, né? Os produtos de assinatura no digital é muito disso, né? É você trazer aquela pessoa que não tem tanto para pagar no primeiro produto, ele vai entrar num produto que a entrega é incrível, ele vai, caramba, se eu tô pagando isso aqui por isso, imagina o produto em sequência. E aí a pessoa vai comprando mais um, tendo entrega boa, mais outro. Então, acho que entra também na questão de percepção de valor, né, Léo? Isso. Mais do que a esteira propriamente, eu até vou retomar um pouco do que o Cris disse, de criar valor quando o cliente também não está pagando. Sim. Porque é aquilo, ele vira quase um embaixador da sua marca. Sim, mas eu vi, mas eu fiz. Recentemente mesmo, eu recebi uma mensagem de um convite para uma palestra de uma empresa
enorme que eu jamais imaginei que eu pudesse palestrar. Por quê? Porque viu que eu estava criando conteúdo de forma recorrente e era um conteúdo de valor. Então, imagina, num outro cenário, você só jogar o produto lá quase como se você fosse o produtor invisível disso. Qual que é a percepção de valor que o cliente tem? Exato. E muitas vezes não é diferente, né? A qualidade. Por exemplo, quando você vê a entrega de valor, sua gratuita, para uma assinatura mais barata, para um premium, não vai mudar o contexto de quanto você entrega. Exato. Só que muda muito a percepção de, cara, faz sentido. Exato. Sim. Quantas vezes eu comprei produto que eu falei, pô, já recebi tanto. Vou assinar essa parada porque faz sentido. Sim. O que é muitas vezes o curso? Ele é basicamente o que você entrega gratuito de uma forma organizada. Com uma curadoria, né? Exatamente. E vale a pena pra caramba. É porque também, voltando para... Nossa. Mas acho que é isso. Voltando para o que vocês falaram lá inicialmente. A gente tá numa temporada em que a gente tem uma atenção menor do que a de um peixe dourado. Você tem essa noção? O peixinho dourado tem uma atenção de 9 segundos, a gente tem de 8. E isso, eu acho que faz com que você pague por cursos que você conseguiria até de forma gratuita. Sim. Mas o fato de estar ali digerido para você, pronto, organizado, faz com que as pessoas elas realmente falam, ok, eu estou pagando por tempo. É mais do que pagar pelo conteúdo, você paga pelo tempo. Então, quando eu e o Cris, a gente já fez a mesma imersão. E falaram bastante, inclusive, do tempo de resposta do cliente nessa imersão. Eu saberia... Tomara que nossos clientes estejam escutando isso. Eu saberia, de qualquer forma, aquele conteúdo. Uma hora ou outra eu chegaria naquilo. Mas é o tempo que eu levaria para chegar. Então, beleza. Em 3 dias de imersão, eu cheguei naquele conteúdo que foi entregue ali, ó, na minha boca. Eu poderia estudar aquele conteúdo, mas eu provavelmente levaria o ano todo. Sim. E aí pensando, de novo, na economia de atenção, na velocidade que a gente precisa ter, porque hoje vai vir alguém com mais grana, com mais empenho, com mais sangue nos olhos. Mais atrativo. Mais atrativo para querer sair na frente mesmo você sabendo mais. Sim. Então a gente acaba disputando com um mercado que tá muito feroz. Tá com fome, sacou? Porque antes a gente falava assim, não se compra tempo. Hoje tá óbvio que você compra atalho, sim. Exato. Tempo. Sim. Seja Exato. por meio de conteúdo, acesso às pessoas de mastermind. Porque na prática você está antecipando algo que você levaria uma jornada de tempo maior para construir para chegar. Talvez você chega. Só que na hora que você fala, eu pago isso por tanto. E eu vou faz acrescentar sentido. uma coisa aqui, Cris, que isso tá muito fresco na minha cabeça, porque eu lembro que a ocasião me chocou muito, e aí ficou na minha cabeça. Tá muito em alta esses masterminds, né? Então, tropeçou, você cai em um. Sim. Nossa, E hoje... Dois. E hoje também é um pouco uma disputa de escassez. Sim. E eu, de novo, recebi uma mensagem de um mastermind com pessoas muito conhecidas, da quais não citaremos nomes. E provavelmente eles acharam que eu era o ICP deles. Pelo posicionamento, pelo Instagram, os meninos sabem, enfim. Sim. E aí, ok, eu falei, deixa eu testar. Eu confesso que no primeiro momento, até por ter os nomes ali na mesma mensagem, para captação do lead, eu até achei que fosse spam. Sabe esses spams que a gente recebe? Você fala, gente, não é possível. Alguém compra isso? E aí eu falei, tá, deixa eu ver qual que é. Vi, era legítimo, tinham amigos que seguiam e tudo mais. Puxei para conversa. Era tão absurdo o valor de investimento. Cris, assim, num nível que você fala, tem gente pagando? Tem. E, cara, tem. Nossa, muitas. Tem. Valores exorbitantes. Eu tô falando de 300 mil, 400 mil, que você fala, não é possível que alguém tá pagando para estar 3 dias com pessoas que esse dinheiro poderia colocar em tráfego e captar muito mais, Mas entende? Aí o que acontece? Imagina que dentro desse mastermind, tu vai receber uma informação que tu vai triplicar o teu faturamento. Os 300 mil, 400 mil não foi nada. Só que tem que ter intencionalidade É e clareza. isso, perfeito. A maioria da Exatamente. galera compra de emoção. Exatamente. Tá eu perto de quero tal estar pessoa. perto de tal pessoa como se ia virar melhor amiga e vai jantar na casa. Né? Exato. Tô generalizando, obviamente, mas Acontece muito isso. Acontece porque aí o cara vai por fã, né? Sim. Só que quando você pensa em negócio, tudo bem. É o que você falou, 400? Ok. Quanto que eu faço ali? Qual que é a estratégia? E outra coisa, é tempo. Total. Porque às vezes a pessoa associa, em 1 ano eu vou extrair o máximo de valor. Não, porque você passa a ser um puta interesseiro do que interessado na construção. só suga. Eu ia falar Só isso. suga. O Alfredo, se eu não estou enganada, no livro dele, o último que ele lançou, que eu estou vendo que está ali, ele fala, não seja uma marca interesseira, seja uma marca interessante. É exatamente isso. E eu vejo muito
esse deslumbre. Porque também tem o lance do clique, né? Eu quero estar perto da pessoa que é super hypada e conhecida e tudo mais. E o que o Cris disse é muito real. Essa pessoa não vai virar sua amiga. Ela não deixa de ser a pessoa que você está gastando para estar perto. Sim. E você, assim, pode desenvolver um laço, mas não é porque você paga. Exato. Você pode ser alguém que é agradável, ela vai curtir, e você pode, obviamente, ter um relacionamento além do ambiente de negócio. Mas naquele momento ali é business. Totalmente. Né? Então, ele está pagando pelo acesso à rede, ao relacionamento, às pessoas que tem. E até do exemplo, né? Eu estou no grupo lá que a gente falou do clube, até para dar um exemplo. Acho que está indo para o 3º ano que eu sou membro lá do clube do Equity Mais, né? Thiago Nigro, etc. Eu fui construir um produto em parceria com os caras agora. Mas por quê? O meu intuito não era estar no clube em prol de colar nos caras e ficar sugando e nada disso. Sim. Lancei, né? Tava para lançar o produto. Eu falei, quem que é os caras que estão fazendo diferente no digital e já estão mais maduros? Aí eu fui mapeando, eu falei, porra, o Grupo Primo tá fazendo um puta trabalho. E aí fui lá, cara, fiquei 2 anos entregando valor, recebendo valor, até que pintou a oportunidade. Cris, o que você acha de produzir um curso com a gente de finanças? Topa? Topo. Tenho muitos amigos feitos lá dentro. Inclusive o próprio Wellington, que são sócios, a gente se construiu dentro do clube. Só que fui muito mais interessante para todo mundo do que interessado. Então ela é uma jornada que, cara, não é um ano. Você está falando de 2. É construção de relacionamento. Network, né? Exatamente. E eu acho que a gente fez esse ping, vou voltar pro Pong. Eu acho que tráfego também é relacionamento. Sim. Porque, beleza, você pode ter, que nem você deu o exemplo ali da camiseta preta. Você não precisa explicar muito para que funciona, o que é. Mas um curso, por exemplo, será que eu compro? Será que faz sentido? Então, se você tem um relacionamento com aquele influenciador, aquele produtor de conteúdo, também fica mais fácil a conversão, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Voltando pro ponto do Mastermind, eu acho o Mastermind muito interessante porque, assim, a trilha, o caminho do empresário, do empreendedor, ele é solitário. É difícil, né? Você não vai se abrir com seu concorrente. Então, acho que o Mastermind ajuda muito nessa solidão, né? Você tá com outras pessoas que estão no teu nível ou no nível mais acima, que já passaram pelo que você passou, e você tem acesso de ter uma conversa sincera, aberta e assim, ó, vai por esse caminho, faz isso, né? Então, ter uma espécie de um mentor mesmo. Eu vejo muito o Mastermind com esse sentido. Algumas pessoas vão por esse outro caminho que eu vou entrar aqui porque eu vou dizer que eu tô na mesma mesa do cara. Total. Mas no fundo ele não sabe nem o que ele tá fazendo ali. Ele talvez tá só gastando o dinheiro da viagem e o dinheiro do Mastermind para estar naquela mesa, né? Então até quando a gente vai selecionar um curso, um treinamento presencial, uma imersão, um Mastermind, a gente faz essa reflexão antes. Show, esse Mastermind é animal, é incrível. Mas a gente naquela cadeira ali, o que é que a gente tem a agregar? A gente vai agregar ou a gente vai ser sugado? A gente... Enfim, entendeu? Para realmente escolher onde é que vai fazer o investimento. Não, vamos por esse caminho, não, vamos por outro. Qual é o momento da empresa também. Porque como a gente hoje é impactado por várias coisas diferentes, Exato. se deixar de manhã eu quero fazer uma coisa, no almoço eu quero fazer outra, à noite... Não, vou aprender sobre IA aqui. Não, então, não sai do canto, né? Então, esse contexto, esse foco, acho que é muito importante. E também mapear que nem tudo é um ROI financeiro, né? Sim. Tem lugar que você vai pagar pelo status, tem lugar que você vai pagar pelo retorno, tem lugar que você vai pagar porque de alguma forma você pode contribuir, contribuindo isso te devolve de algum jeito. Então, essa questão do mapeamento que vocês trouxeram, eu acho que é extremamente relevante. Agora, um ponto que a gente levantou lá no começo, na descrição de vocês, foi que vocês dois são de Fortaleza. E estão morando agora em São Paulo. Qual que é a grande diferença de empreender desse lado do mapa? São Paulo ele é o berço do Brasil, né? É onde tudo está acontecendo, e principalmente para o digital. Eu já morei em São Paulo, só que eu morava quando eu trabalhava em outras empresas. Então, é outra experiência que a gente está tendo. Por exemplo, a gente... Semana passada eu fui no supermercado e encontrei o cara lá que eu só via no digital. Então, a gente está muito mais próximo de negócios, de pessoas e do conteúdo em si para a gente levar ali para todos os nossos clientes. Eu tenho várias perguntas para eles, Cris. Tô olhando aqui o tempo. Mas não, é que eu gosto dessa profundidade de papo, porque geralmente quando você fala pro digital, eu gostei dessa frase, que ele é muito amplo.
E aí, quando o cara vai vender, a gente falou muito sobre estratégia. Então, envolve o cara sentar a bunda na cadeira, olhar para o business dele, entender as fases que ele está e o que ele precisa fazer. E até fazendo um paralelo disso, quando vocês olham para empreendedores, a gente falou sobre os desafios, as principais dores que eles colocam, né? Navegando o dia a dia que vocês estão do business, que toda hora muda, toda hora tem um novo hack, toda hora o algoritmo, né? Que parece ser o maldoso, mexe ali. Sim. O que vocês entendem para o cara que vai se arriscar, não digo se arriscar, né? Porque hoje o digital tem que estar na estratégia de todo mundo. Seja para posicionamento, seja para atração, o que quer que seja. O que o empreendedor, no ponto de vista de vocês, precisa ter nessa mochila dele, sabe? Porque hoje a gente constrói, né? Eu falo na linha do tempo, uma mochila que a gente vai acessando com as ferramentas conforme a gente vai precisa utilizá-las. Só que chega uma hora que a mochila tá pesada, né? Tem coisas que não servem, tem coisas que não dá para ser aplicada. Pro cara que vai se aventurar, né? Vamos até fazer um paralelo no nosso podcast aqui, um viajante que vai usar qual ferramenta que vocês acham essencial pro cara que vai se arriscar no empreendedorismo ter, né, na mochila dele, né? O que é o mínimo necessário ali? Que massa essa pergunta. Eu acredito muito em 3 pilares. O pilar da produção de conteúdo. E aí dá pra gente falar um podcast inteiro só sobre isso, porque produção de conteúdo parece ser algo muito simples, no sentido de eu tenho que me comunicar com o meu público e eu tenho que ter frequência. Mas um vídeo diferente que você faz, você se comunica com um público totalmente diferente que espera outra coisa de você. Então, produção de conteúdo, tráfego, porque a gente tem que ter alcance. A gente pode colocar muita energia, produzir muito conteúdo, mas se não tiver alcance, você não vai chegar nas pessoas, então você precisa de tráfego e precisa até entender onde é o tráfego na rede social certa, se é no Instagram, se é no YouTube, se é no TikTok, se é no Facebook, se é no Google, né? E por último, a oferta. Você tem que entender realmente por que você está ali, o que é que você quer vender, qual produto da sua esteira é o principal, que eu vou fazer todo o meu conteúdo voltado para esse tipo de pessoa, para fazer o tráfego para isso, para vender isso. Então, é simples, mas ao mesmo tempo é difícil. Não, só porque ramifica, né? Quando ramifica você fala pra caramba. Conteúdo. Tá, defina conteúdo. Porque ele pode vir desde post, de Reels, de YouTube, de artigo, né? De newsletter, que agora voltou, né? Vou até dar um exemplo. Por exemplo, vou falar de tráfego, que já é um nicho do marketing, né? Do marketing digital. Tráfego pago. Se eu fizer um conteúdo iniciante, eu vou captar o quê? Pessoas que estão iniciando. Se eu ter um produto de 20 mil reais, que é uma mentoria para pessoas tal, nunca vou conseguir vender esse produto. Mas eu estou produzindo conteúdo para o nicho certo, investindo tráfego bem, mas minha oferta não está validando com o meu público. Eu tenho uma pergunta capciosa para fazer para vocês dois. E que... Vamos lá, como é que vocês vão sair dessa sinuca de bico? Como crescer nas redes sociais sem ficar codependente de tráfego? Porque o que eu percebo muitas vezes que acontece é que a gente vai numa entoada de investe em tráfego, investe, vai chegando em mais pessoas e vambora, vai fazendo. E aí você fala, ok, deixa eu dar uma desacelerada. E aí, bum, os números todos caem. Como é que a gente trabalha essa comunidade, que Perfeito. Inclusive foi pauta dos últimos eventos de marketing digital, sem que o tráfego necessariamente seja a linha de frente disso? Pergunta a pergunta de R$1 milhão, hein, gente? Falar então para quem é especialista em tráfego, mais difícil ainda. Não. Mas assim, o que acontece, né? As redes sociais, como que elas ganham dinheiro? Por meio do tráfego. Então elas fazem com que você se torne dependente delas. Uma rede social no começo, um TikTok da vida, ele faz com que você apareça muitas vezes. Só que aí vai aumentando a quantidade de pessoas ali e ele vai diminuindo o seu alcance. Aí você já está dependente dele ali e você quer manter porque você está ganhando dinheiro com aquilo. Então, ele faz você cair e você vai ter que colocar tráfego pago. Ah, existem outros meios? Obviamente existem. Você vai ter que fazer collab, você vai ter que ir no YouTube, pesquisar ali quais são os principais conteúdos, faz alguns cortes e joga ali no TikTok, no Instagram, enfim. Mas é algo muito mais lerdo. Principalmente se você não tem uma audiência grande. Entendi. As colaborações pode ser um caminho interessante, né? Lives com outras pessoas que têm uma audiência, mas porque no final do dia é audiência. Se ela vai vir do tráfego pago ou não, você precisa de mais audiência. Acho que outro caminho interessante também é o YouTube.
O YouTube, como o Vitor falou, se você acertar ali nas headlines, no ranqueamento, realmente se tiver um tipo de conteúdo que tem muita busca, você pode criar, lógico, tendo uma frequência, uma audiência que vem no seu canal o tempo todo. Agora, é mais difícil você entrar. Não, e o YouTube em si, quando a gente entra no TikTok ou no Instagram, a gente quer ver vídeo curto ali de 1 minuto, 1 minuto e meio. No YouTube, as pessoas já estão preparadas para escutar e ver ali um conteúdo de 10 minutos. É outro nível de 15 consciência, minutos, né? Entendeu? E você posta um vídeo hoje, ele vai ficar ali 2, 3, 5, 10 anos. E sei lá, se daqui a 5 anos esse assunto voltou à tona, o pessoal vai pesquisar e vai encontrar o teu vídeo lá. Ele é muito perene, né? Eu lembro, tem vídeo do YouTube, uma estratégia do escritório a gente fez, produziu durante 1 ano praticamente, mais institucional e não tão na marca pessoal, né? Cara, e tem um vídeo lá que ele estoura, assim, de pessoas, vira e mexe toda semana, tem algum comentário, fala assim, caraca, primeira vez que alguém me explica isso. Só que é um conteúdo de 6 anos atrás. Então, Que continua válido, né? E quando ouvindo vocês falarem, faz muito sentido me faz me rir, né? Então você quer audiência, então me faz rir, né? Então bota a grana aqui do ponto de vista de entrega. Vocês viram algum exemplo de estratégia de conteúdo que performou bem em crescimento nos últimos tempos sem investir em tráfego pago, ou hoje ela é uma premissa? Porque, só complementando, que geralmente eu vejo quando é entretenimento, coisas mais virais, aí vamos tirar essa daqui da resposta. Não tem como. Tira essa. Mas assim, de negócios, porque eu vejo todo mundo que é grande tem 6, 7 anos que cresceram assim numa estrutura mais de conteúdo orgânico e tal. Tirando Raese, né, que fala disso pra caramba de Instagram. Mas tem mais alguém que vocês veem que, pô, esse cara cresceu bem até determinado nível sem alto investimento, ou quase todo mundo usa esse mix de estratégia? Olha, tem muitos casos de pessoas que engataram a estratégia de Reels que funcionou muito bem. Só que o Reels ele é um tipo de conteúdo, então provavelmente ele vai funcionar muito bem para produtos talvez mais baratos, alguns segmentos, não para todos. Então, eu preciso vender um sistema construtivo diferente. Talvez se eu crescer 100 mil seguidores via Reels, não sei se vai funcionar tanto, né? Um estilo de pessoa que vem do Reels. Vai ter aquele outro produtor de conteúdo que ele cresce muito através dos stories, mas ele também vai partir de um segmento. Dentro de um cenário que tu comentou, teve um case do lado de finanças que eu achei bem bacana. Que ele postava muito conteúdo, ele tinha uma frequência absurda de play, grande mesmo, e os vídeos de muita qualidade. Só que todos os temas de vídeo dele de finanças era meio para fundo de funil. Tá bom. Então era, por exemplo, os 5 melhores fundos imobiliários do mercado, como você montar a sua carteira de investimentos, montando uma carteira de investimentos de R$1 milhão, por exemplo. Então, já é para um tipo de público que ele tem uma ideia do que é um fundo imobiliário, do que é uma ação americana, enfim. O que ele fez? Ele seguiu a mesma lógica, mesma frequência, mas ele mudou o tema para topo. Então, como começar a fazer investimentos, como investir seus primeiros R$100, como montar uma carteira tal. E aí virou o jogo do canal dele. O canal dele passou a crescer absurdamente. Ele simplesmente virou o conteúdo dele de meio para fundo para topo. E ele tinha produtos para vender para topo. Que esse é o grande ponto da questão, é o contexto. Se você crescer muita audiência para topo de funil e também não tiver oferta, no final do mês Não adianta nada. não adianta nada. Só que aí tem um ponto. Às vezes a gente olha só para a quantidade de seguidores. A gente tem que olhar também para a qualidade dos seguidores. Porque, por exemplo, a gente já trabalhou com pessoas que têm 400, 500 mil reais que faturou seguidores que faturou menos do que um cara que tinha 15 mil seguidores. Então, hoje, eu prefiro ter um cliente, por exemplo, de 15 mil seguidores. São seguidores conscientes, são seguidores que sabem o que eu vendo, do que pegar uma pessoa que tem ali 400 mil seguidores aleatoriamente, entendeu? Então, essa qualificação ela é muito importante hoje em dia. Tem até aquele fatídico exemplo, né, daquela influenciadora que tinha muitos seguidores, aí acho que foi vender uma camiseta, alguma coisa assim, e aí vendeu, sei lá, 12. E estava previsto para vender muito mais, né? Então, essa questão que você traz, Vitor, da qualidade da audiência, ela é fundamental, né? Já vendi mais que ela, hein? Olha só. Pessoal, para a gente começar a caminhar aqui para o final do nosso episódio, que foi riquíssimo. O nosso podcast, o nome dele é inspirado no Guia do Mochileiro da Galáxia, que é o livro. E no guia,
o Código 42 ele é a resposta para as questões fundamentais da vida e do universo. Léo e Vitor, para vocês, qual que é o verdadeiro Código 42? Rapaz. Isso, hein? Eu acredito que é você trabalhar com o que você gosta, é você ter persistência ali e ter realmente uma inspiração que você vai seguir. Não adianta nada a gente estar aqui só por dinheiro, estar aqui só por status ou alguma coisa assim. Acredito que tem algo maior aí que a gente tem que seguir. Que massa, papai. Foi bom. Aumentou seu sarrafo, hein, Léo? Então, caramba, Léo falou, devia ter devia ter começado. falado primeiro. Mas assim, vai ser parecido, mas eu acredito que é descobrir o seu porquê mesmo e trabalhar por isso, ter seu porquê no final do dia. Eu acredito que se eu não tivesse o foco na família, no meu futuro lá na frente, nos filhos, eu não conseguiria desempenhar e trabalhar o quanto eu trabalho hoje, entendeu? Então, acho que é isso, descobrir o seu porquê e batalhar por isso. Que é fundamental, né? A gente fala muito dessa questão do propósito. Acho que vocês dois trouxeram isso ao longo de todo o podcast. Quanto é importante também saber para onde você está indo, né? Porque senão qualquer caminho serve. Sim. Vamos lá. Quero saber as redes sociais de vocês. Deixa aí para a audiência seguir, Boa. aproveitar. @Leonardo Araújo. @Vitor Cipião e o nosso é da empresa Insight AG. Muito bem. Cris? @Cristiano. Nossa, até esqueci. .F Freitas. F Freitas no Instagram e no LinkedIn. Cristiano Freitas com muito conteúdo bom. Fala da News. Verdade, nova news. A gente quase bateu 1.000 assinantes em 4 semanas de conteúdo. Olha só. Caramba, bom, incrível. hein? Aí, tráfego orgânico. Isso é. Tô fazendo provocações nessa jornada empreendedora. Inclusive, o último assunto, talvez já estar defasado, mas vale a pena ler, sobre a Stone resolvendo vender a Lynx. Então, fiz provocações porque a gente, como empreendedor, precisa refletir todo santo dia. Incrível. Por aqui, @Mia Bolhaf no Instagram e em outras plataformas também. E eu sou Mirna Bolhaf no LinkedIn. Nós somos @Código 42 Podcast nas suas plataformas de áudio e no Instagram. A gente se vê por aí. Toda semana tem episódio. Até mais. Valeu. Valeu.